Minha mãe agarrou o microfone no casamento da minha irmã e disse, diante de 200 convidados: "Vamos todos rezar pela minha filha, Vassilissa, 40 anos, e ainda nenhum homem a quis." 200 pessoas riram, não todas. Algumas cobriram a boca. Outras encararam seus pratos. Uma mulher na mesa 6 soube mais tarde que era prima do noivo, sussurrou "meu Deus" para ninguém em particular. Mas gente o suficiente riu, o suficiente para encher o salão, o suficiente para fazer o som ricochetear nos lustres de cristal e se alojar em algum lugar entre as minhas costelas. Eu estava sentada na mesa 9, perto das portas da cozinha. Se você já foi a um casamento e notou a mesa mais próxima de onde os garçons entram e saem com pratos sujos, essa era a mesa 9. Foi onde minha mãe me colocou. Entre um tio-avô do noivo que já estava dormindo e uma amiga de faculdade de alguém que não parava de checar o celular debaixo da mesa como se estivesse cronometrando sua fuga. O Grand Hotel Metropole, centro de Moscou, lustres de cristal, arranjos de orquídeas brancas que provavelmente custavam mais por mesa do que o meu primeiro aluguel depois da faculdade. Minha irmã Polina, a noiva, a bonita, aquela cujo casamento deveria ser o centro das atenções, estava com a mão na boca na mesa de honra. Não era horror exatamente, era mais vergonha. Aquele tipo de sentimento que você tem quando outra pessoa faz algo terrível e você é parente dela, mas não o suficiente para impedi-la. Seu novo marido, Roman, colocou a mão no ombro dela. Ele era um homem decente. Teve a decência de não rir. Minha mãe estava no centro do salão em um vestido cor champanhe, perto, suficiente do branco para ser uma afronta. Ela segurava aquele microfone como se tivesse ensaiado esse momento por 40 anos. E talvez tivesse. Aqui está o que 200 pessoas não sabiam sobre a mulher na mesa 9. Eles não sabiam que gerenciava uma divisão de 200 bilhões de rublos na Gromov e Associados, uma das maiores empresas de consultoria do país. Não sabiam que eu supervisionava 4.000 funcionários em 12 países. Não sabiam que 46 horas antes do casamento da minha irmã, o conselho de diretores votou por unanimidade para me tornar a executiva-chefe de operações, COO, a mais jovem na história da empresa. Não sabiam de nada disso porque eu nunca lhes contei. Eu nunca contei a ninguém naquela sala. Nem a minha mãe, nem a minha irmã, nem a tia sentada ao meu lado, que apertava minha mão debaixo da mesa com tanta força que eu sentia seus anéis cortando minha pele. Minha mãe fez uma pausa para o efeito cômico. Ela realmente parou, como se fosse um esquete em que estivesse trabalhando há muito tempo. Às vezes eu me pergunto, onde errei com essa menina? Continuou ela. O microfone estalou na palavra errei. Mas Deus sabe que a esta altura ela precisa de intervenção divina. Mais risadas, mais relaxadas agora. As pessoas decidiram que era permitido rir porque minha mãe estava rindo, a noiva esboçava um sorriso e ninguém na mesa 9 tinha caído no choro, então devia estar tudo bem. É assim que essas coisas funcionam. Se o alvo não sangra, é porque não deve doer. Um garçom parou atrás da minha cadeira com uma bandeja de taças de champanhe. Ele ouviu tudo. Olhou para mim do jeito que se olha para um carro quebrado na estrada, uma breve piedade e depois segue em frente. Ele seguiu seu caminho. Olhei para minha água mineral. As bolhas ainda subiam. Minúsculas, pacientes, indo para lugar nenhum, a não ser para cima. Olhei para minha tia Lyudmila, sentada ao meu lado. Ela tinha 68 anos e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não dramaticamente, apenas vazando, como se algo transbordando tivesse finalmente rachado. Lyudmila passou 30 anos sendo a outra mulher que minha mãe gostava de diminuir. Primeiro foi a comida dela, depois o peso, depois o marido, depois todo o resto. Ela era a minha prévia, o trailer do meu futuro. A mulher que eu me tornaria se sentasse na mesa 9 por mais 30 anos e chamasse isso de manter a paz familiar. Lyudmila apertou minha mão. Não disse nada. Não precisava. O aperto dela dizia, não se torne eu. Coloquei meu copo na mesa. Me levantei. 200 cabeças se viraram. O silêncio que se seguiu
não foi do tipo dramático de cinema. Foi pior. Foi o silêncio da curiosidade. Aquele que surge quando um acidente de carro está prestes a acontecer e as pessoas diminuem a velocidade para olhar. O vestido azul marinho que eu usava custou 8.000 rublos em uma ponta de estoque. Nenhuma joia, exceto o velho relógio Peugeot do meu pai no pulso esquerdo. O que ele usava em todas as minhas Olimpíadas escolares. Em cada peça de teatro que minha mãe faltava. Em cada noite de terça-feira em que ele dirigia 40 minutos de Odin Sobo para me levar para jantar, porque ele sabia que precisava de pelo menos uma pessoa nesta família que aparecesse sem condições. Papai morreu há 6 anos. Infarto. Rápido. Não sofreu. É o que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Fiquei com o relógio. Fiquei com ele porque, quando olho para ele, ouço a voz dele. Você não é o problema, Vassilissa. Você é apenas a que faz as perguntas certas. Arrumei meu vestido. Olhei para minha mãe do outro lado do salão. Ela ainda sorria. O microfone ainda estava na mão dela. 200 rostos ainda voltados para mim, esperando a piada final. Eu dei uma a eles. Na verdade, mamãe, minha voz saiu do jeito que sai nas reuniões de diretoria. Firme, sem pressa. Aquela calma que faz as pessoas se inclinarem para frente porque sabem que o que virá a seguir foi escolhido com cuidado. Ele já está aqui. As portas do salão se abriram. E minha mãe, a mulher que tinha acabado de dizer a 200 pessoas que nenhum homem jamais me quereria, deixou cair o microfone. Ele bateu no chão com um baque que os alto-falantes amplificaram em algo que parecia uma batida de coração. Uma batida alta, final. Mas estou me adiantando, porque se eu contar o fim sem o começo, você vai achar que foi vingança. Não foi. Vingança exige planejamento e amargura. Eu não tinha nenhum dos dois. O que eu tinha eram 40 anos de silêncio, um escritório de canto no 47 grau, andar de um prédio que minha mãe nunca visitou, e um celular que vibrou na minha bolsa no momento exato. Deixe-me levar, luz de volta. Porque você precisa entender como uma mulher que comanda operações de 200 bilhões de rublos para uma empresa do topo nacional acabou sentada na mesa 9 no casamento da própria irmã, usando um vestido barato, fingindo ser ninguém. Você precisa entender como fiquei tão boa em desaparecer que quase não conseguia mais me encontrar. Cresci em Odintsovo, 40 minutos a oeste de Moscou, se o trânsito permitir, o que na região metropolitana raramente acontece. Uma casa de 2 andares na Rua Lesnaia. Acabamento branco, venezianas azuis. Um gramado que meu pai cortava todo sábado de manhã, ouvindo hóquei em um velho rádio de pilha que se recusava a trocar. Por fora, a casa dos Mitrofanov parecia com qualquer outra casa da rua. E talvez esse fosse o objetivo. Minha mãe acreditava piamente em parecer com todas as outras casas. Tamara Ivanovna Mitrofanova, professora de ensino, fundamental na escola número 4 por 22 anos. Se você cresceu em Odintsovo, nos anos 80 ou 90, há uma boa chance de minha mãe ter te ensinado a amarrar os sapatos e dividir os gizes de cera. Os pais a adoravam. O comitê de pais, a Aberi os Isis, adorava. Ela levava biscoitos caseiros para todas as feiras de caridade, lembrava o aniversário de cada criança e uma vez organizou uma arrecadação que rendeu 1 milhão de rublos para a nova biblioteca da escola. A queridinha de todos, Tamara Ivanovna. Em casa, ela era uma professora de outro tipo. O currículo era mais simples. Havia 2 alunos e a curva de notas era fixa. Polina era a nota 10. Eu era o incompleto. Não era dramático. É isso que as pessoas não entendem sobre esse tipo de coisa. Não havia gritos, nem portas trancadas, nem hematomas que pudessem ser apontados. Era mais silencioso, cirúrgico. O tipo de corte que não sangra por fora. Então você passa anos se perguntando se a ferida é real. Os desenhos da Polina iam para a geladeira. Os meus iam para uma gaveta. As apresentações de balé da Polina, os 2 pais na primeira fila, minha mãe,
filmando com uma câmera comprada especialmente para ela. Minhas Olimpíadas, científicas, papai na última fila, sozinho, me mostrando um polegar levantado que significava tudo e nada ao mesmo tempo. Quando vinham visitas, minha mãe nos apresentava sempre da mesma forma. Esta é a Polina, minha caçula, dizia ela, pondo a mão no cabelo da Polina como se apresentasse um troféu. E esta é a Vassilissa. Nenhum adjetivo, apenas meu nome, pendurado ali como uma frase que nunca foi terminada. Meu pai notava. Claro que notava. Pavel Mitrofanov era um homem quieto, um corretor de seguros que passava os dias calculando riscos e as noites tentando reduzi-los em casa. Ele nunca confrontou minha mãe diretamente. Não era o jeito dele. Em vez disso, ele compensava, silenciosamente, constantemente, de formas que minha mãe não notava ou escolhia ignorar. Ele me levava a cada Olimpíada, deixava post-its na minha lancheira. Não eram carinhas felizes ou corações como os outros pais. Eram fatos. Ele escrevia coisas como: "Você sabia que os polvos têm 3 corações?" Ou: "O cérebro humano consome 20% da energia do corpo. O seu provavelmente consome mais." Guardei cada um deles. Estão em uma caixa de sapatos no meu armário em Moscou. Tenho 40 anos e ainda não consigo jogá-los fora. Mas houve uma tarde que reorganizou tudo. Eu tinha 14 anos. Outubro. As folhas em Odintsovo tinham ficado daquela cor laranja queimado que fica linda em fotos, mas significa que tudo está morrendo. Voltei da escola cedo. O treino da equipe de conhecimentos gerais tinha sido cancelado. O treinador estava com gripe. Eu trazia meu boletim na mochila. Só notas máximas. De novo, eu tinha essa ideia de que se mostrasse as notas para a mamãe e ela as visse primeiro, antes da Polina chegar, talvez ela dissesse algo. Não um desfile em minha honra. Apenas algo. Entrei pela porta dos fundos. Deixei minha bolsa na cozinha. Ouvi vozes na varanda. Minha mãe e uma vizinha, tia Valia, chá. As xícaras boas do jogo, o que significava que minha mãe estava atuando, pois só tirava o serviço bom quando queria impressionar. Mesmo que fosse apenas a tia Valia com seus pelos de gato no suéter e opiniões sobre tudo. Parei no corredor. Não queria bisbilhotar. Estava apenas alcançando a maçaneta quando ouvi meu nome. Polina é a minha beleza, dizia minha mãe. Sua voz tinha aquele tom caloroso, confidencial que ela usava quando compartilhava algo que fingia não querer dizer, mas que na verdade estava morrendo de vontade de contar. Os meninos vão fazer fila por ela. Escreva o que eu digo. Tia Valia murmurou algo que não entendi. Vassilissa? Minha mãe riu. Curto. Aquele tipo de riso que tem. Fundo, mas não tem teto. Bem, pelo menos ela é inteligente. Mas inteligência não ajuda a encontrar marido, não é? Inteligência não mantém um homem aquecido. À noite, as duas riram. As colheres de chá tilintaram. Eu estava parada no corredor, apertando a alça da mochila. O boletim estava lá dentro. Notas perfeitas. O papel poderia muito bem estar em branco. Eu não chorei. Quero deixar isso claro. Algo pior aconteceu. Algo se fechou por dentro. Como uma porta batendo em uma casa que você nem sabia que tinha cômodos. Subi as escadas. Tirei o boletim da mochila. Prendi no quadro acima da minha escrivaninha aquele que só eu olhava. E nunca mais mostrei uma nota para minha mãe. Foi o dia em que comecei a desaparecer. Não fisicamente. Eu ainda estava lá no jantar. Ainda estava lá nas festas. Ainda estava lá nas fotos de família onde minha mãe colocava a Polina no centro e eu levemente de lado. Como um acessório que vinha com o cenário. Mas algo essencial tinha se retirado para trás de um muro. Parei de trazer minhas vitórias para casa. Parei de trazer qualquer coisa que pudesse ser pesada e julgada insuficiente. Minha mãe nunca notou a mudança. Por que notaria? Você não nota a ausência de algo para o qual nunca prestou atenção. Meu pai notou. Ele não disse nada por 3 anos. Então, uma noite, voltando de um dos nossos jantares de terça-feira, ele disse: "Você sabe que não. Precisa conquistar seu lugar nesta família, certo?
Você já tem um, respondi. Eu sei, pai, mas eu não sabia. Eu tinha 17 anos e já acreditava até a medula que o amor era uma avaliação de desempenho e que eu nunca teria a média para passar. Há mais uma coisa daquela época que preciso contar. Natal, o mesmo ano. Toda a família em nossa casa. Pato com maçãs. Salada Olivier. Minha mãe dirigia a cozinha como se estivesse regendo uma sinfonia, e todos os outros estavam desafinados. Eu tinha fugido para o quarto de hóspedes lá em cima. Estava lendo, sempre estava lendo. Minha tia Leodmila me encontrou lá. Bateu 2 vezes. Sempre batia 2 vezes. Suave, como se pedisse permissão para existir, e sentou na beira da cama. Leodmila era a irmã mais velha do meu pai. Ela tem 68 hoje, mas naquele ano tinha 54 e parecia uma mulher que passou a vida inteira se desculpando. Tinha a mesma postura que eu estava desenvolvendo, ombros levemente curvados, ocupando menos espaço do que tinha direito. Sua mãe está te amolando de novo? Perguntou. Não mais que o normal. Leodmila sorriu, triste. Aquele tipo de sorriso que sabe a resposta antes da pergunta. Sabe o que eu mais me arrependo, querida? Ela mexia em um fio da colcha sem me olhar. Não é que as pessoas não me vissem, é que eu mesma ajudei para que não me notassem. Fiquei tão boa em desaparecer que um dia me olhei no espelho e também não consegui me encontrar. Eu tinha 14 anos. Não entendi, mas entenderia mais tarde. 26 anos depois, parada no banheiro do Hotel Metropole no centro de Moscou, eu entenderia essa frase de forma tão completa que ela me quebraria como uma casca de ovo. Mas isso é para depois. Primeiro, preciso contar sobre o império que construí enquanto ninguém olhava. Você já escondeu algo de que se orgulhava? Só porque mostrar parecia perigoso demais? Sim, eu também, por 26 anos. Fui para a Universidade Estadual de Moscou, MGU, em agosto, logo após fazer 18 anos. Embalei 2 malas e uma caixa de livros no velho Volga do meu pai, enquanto minha mãe ficava no perron dizendo: "Não esqueça de ligar aos domingos." Ela dizia isso como tudo o mais como uma tarefa que riscava de uma lista, não como um sentimento que não podia conter. Meu pai me dirigiu os 40 minutos até os alojamentos nas colinas de Lenin em quase total silêncio. Não um silêncio desconfortável. Aquele que acontece entre duas pessoas que se entendem bem o suficiente para saber que palavras só estragariam tudo. Quando parou na frente da entrada, ele desligou o motor e ficou ali um momento. Então vasculhou o bolso do paletó e me entregou um post-it. Dizia: "Uma pessoa média usa 10% do seu potencial. Você não é média. Vá provar isso, mas apenas para si mesma." Colei aquele post-it na minha agenda. Olhei para ele todos os dias durante 4 anos. Na formatura, a tinta quase tinha sumido, mas eu ainda conseguia ler de olhos fechados. Minha mãe não foi à minha formatura. Polina tinha um recital de dança naquele dia. Ela tinha 22 anos e ainda fazia balé recreativo. Aquele tipo de curso onde todos ganham troféu e os pais aplaudem como se estivessem no Bolshoi. Mamãe escolheu o recital. Papai foi sozinho. Ele usou sua melhor gravata azul marinho com bolinhas brancas e tirou uma foto, minha segurando o diploma. Com honras. Gestão de operações. Tenho essa foto até hoje em uma moldura na minha mesa, no trabalho. Ao lado de uma foto dele na minha primeira Olimpíada escolar. Mesma gravata, mesma farsa de orgulho, silencioso no rosto. 2 fotos. 22 anos de diferença. O mesmo homem. A mesma expressão. É assim que o amor incondicional se parece. Ele não se anuncia. Apenas continua aparecendo com a mesma gravata azul. Depois da MGU, eu poderia ter ido para qualquer lugar. 3 firmas me ofereceram cargos antes mesmo de eu terminar minha tese. Escolhi a Gromov e Associados porque a sede era em Moscou, porque eram os maiores. E porque, se eu for honesta, tinha algo a provar. Não para minha mãe.
Já tinha desistido disso. Para. A menina que estava no corredor aos 14 anos com um boletim que, de repente, não significava nada. Eu queria mostrar a ela que significava muito. Mesmo que mais ninguém nunca visse. Os primeiros 5 anos foram brutais. Consultoria de gestão devora as pessoas vivas, especialmente as mulheres. Especialmente as mulheres sem conexões ou dinheiro. Eu trabalhava 16 horas por dia. Aprendi a ler um demonstrativo de lucros e perdas como meu pai lia relatórios de seguro procurando o número que estava fora do lugar. A linha que contava uma história diferente do resto da página. Eu era boa nisso. Não boa para uma mulher. Boa. Não boa para a idade. Boa. Ponto final. Aos 30, eu era gerente sênior. Aos 33, diretora. Reestruturei a divisão do Sudeste Asiático durante uma crise na cadeia de suprimentos onde 3 outras firmas se retiraram totalmente da região. Nós ficamos. Não apenas ficamos. Aumentamos a participação de mercado em 14% em 18 meses. O CEO, na época, me mandou um bilhete escrito à mão. Você acabou de nos economizar 300 milhões de dólares. Te devo um jantar no melhor restaurante. Nunca recebi o jantar. Recebi algo melhor. Fui notada pelo homem que substituiu aquele CEO 2 anos depois. Dmitry Petrovich Kvorostowski tornou-se o chefe da Gromov, associados quando eu tinha 32 anos. Ele tinha 44, jovem para um executivo desse nível, divorciado, 2 filhos em uma escola particular no exterior, e era o tipo de líder que lembrava o nome dos faxineiros de cada andar. Conheci-o oficialmente apenas em uma apresentação ao conselho, 6 meses após sua posse. Eu apresentava o relatório trimestral de operações. 36 slides, 22 minutos. Quando terminei, a sala de conselho ficou em silêncio por cerca de 4 segundos, o que, em uma sala cheia de pessoas cujas horas valem uma fortuna, parece uma eternidade. Dmitry perguntou, quem é ela? O diretor financeiro respondeu, Vassilissa Mitrofanova. Ela dirige as operações na Ásia. Dmitry disse, por que ela não dirige todo o resto? Em um ano me tornei vice-presidente de operações. 12 países, 4.000 funcionários. Uma carteira de 200 bilhões de rublos. Um escritório de canto, no 47 grau andar com uma vista do rio Moscou, que eu nunca cansava de olhar. Mesmo nos dias cinzas, especialmente nos dias cinzas, porque dias cinzas em Moscou tem aquela qualidade de luz que faz tudo parecer imerso em reflexão. Dmitry se tornou meu mentor. Não no sentido corporativo da palavra, onde alguém te leva para almoçar 2 vezes por ano e dá conselhos vagos. No sentido real. Ele me dava os projetos difíceis. Me dizia diretamente quando eu estava errada. Me defendia em salas onde eu ainda não era convidada. E uma vez, depois que trabalhei 40 horas seguidas para salvar um cliente que todos já tinham dado como perdido, ele sentou à minha frente no escritório dele e disse algo que ninguém na minha família jamais dissera. Vassilissa, você é a melhor operacional com quem já trabalhei. Porque parece que ninguém na sua vida sabe disso, eu lhe dei a resposta ensaiada. Eu separo trabalho e vida familiar. Ele se recostou na cadeira. Dmitry tinha esse jeito de ficar em silêncio que fazia você sentir que tinha acabado de dar a ele um quebra-cabeça que ele ia resolver, quisesse você ou não. Isso não é separação, disse ele. Isso é ocultação. Não, respondi. O que eu ia dizer? Ele tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão. Mas estar certa e estar pronta para fazer algo a respeito são coisas diferentes. E eu vivia no modo errado há muito tempo. Aqui está o que minha família sabia da minha carreira. Vassilissa trabalha em alguma empresa de consultoria no centro. Algum tipo de gerente. Ganha bem, provavelmente, porque tem um apartamento decente, mas nada extravagante. Dirige um Toyota Camry, nem mesmo novo. Não fala muito de trabalho. Na verdade, ela não fala muito de nada. Aqui está o que eles não sabiam. O Camry era uma escolha, não uma limitação.
Meu salário era de 30 milhões de rublos por ano, mais bônus. Eu poderia dirigir um Porsche. Escolhi não fazer isso da mesma forma que escolhi um apartamento em Kamovniki, em vez de uma cobertura em Moscow City. Da mesma forma que eu escolhia restaurantes quietos, em vez de galas sociais. Não, porque tivesse vergonha do dinheiro, mas porque cada vez que eu compartilhava uma conquista com minha mãe, ela encontrava um jeito de desvalorizá-la. Quando fui promovida a diretora, cometi o erro de mencionar isso em um jantar de família. A resposta da mãe: todo esse sucesso e você ainda janta sozinha? Isso não te incomoda. Quando comprei meu primeiro apartamento, mandei uma foto para Polina. Polina mostrou para a mãe. Resposta da mãe: um apartamento para uma pessoa só. Isso é apenas um sinônimo de solidão, não é? Quando ganhei o Prêmio Mulher Líder em Operações, uma honraria da indústria com um troféu de cristal e uma reportagem em uma revista nacional, toquei no assunto no Natal. Minha mãe nem sequer acenou com a cabeça. Ela passou 3 horas falando sobre o noivado da Polina com o Roman, os detalhes do anel, as opções de locais, a lista de convidados. Meu prêmio ficou na minha bolsa como uma pedra que eu tinha carregado em vão. Então parei de trazer notícias para casa. Parei de mencionar promoções, aumentos, prêmios. A versão familiar da Vassilissa tornou-se um esboço simplificado. A solteira, a quieta, trabalha demais, não tem vida pessoal. E a verdadeira Vassilissa, aquela que geria 12 países e 4.000 pessoas, e não dormia até às 2 da manhã, resolvendo problemas que afetavam os relatórios trimestrais lidos por acionistas em 14 fusos horários. Essa Vassilissa existia apenas entre as paredes de um prédio de vidro no centro de Moscou. 2 pessoas separadas por 45 minutos de estrada. Uma mulher, um nome, vidas completamente diferentes. Dmitri me perguntou uma vez por que eu nunca trazia ninguém da família para os eventos da empresa. Outros executivos traziam cônjuges, pais, irmãos. Eu sempre ia sozinha. Minha família não é muito do tipo de eventos corporativos. Eu disse. Dmitri me olhou com aquela paciência silenciosa que o tornava um excelente líder e uma pessoa muito desconfortável para se mentir. Vassilissa, disse ele, eu vi você negociar um contrato de 400 milhões, sem piscar. Você não tem medo de eventos corporativos. Você tem medo do que acontecerá quando esses dois mundos se tocarem. Mudei de assunto. Ele deixou. Esse era o segredo do Dmitri. Ele plantava a semente e ia embora. Nunca a regava por você. Ele confiava que você faria isso sozinha. Ele estava certo, claro. Eu morria de medo da colisão das duas versões de mim. Não porque tivesse vergonha de alguma delas, mas porque eu tinha passado 20 anos construindo um muro entre elas. E não sabia quem eu seria se o muro caísse. E eu estava prestes a descobrir. Polina ficou noiva em um sábado de abril. Roman fez o pedido no Parque Zariade, na ponte flutuante, de joelhos, exatamente o tipo de pedido que minha irmã adoraria. Público, fotogênico e instantaneamente compartilhável. Ela postou nas redes sociais antes mesmo de ligar para alguém. 300 curtidas em 20 minutos. Minha mãe soube por uma notificação no celular. Quando ocorreu o jantar de família 2 dias depois na casa da minha mãe em Odintsovo, naturalmente, porque coisas importantes aconteciam ou na casa de Tamara Ivanovna Mitrofanova, ou não aconteciam de jeito nenhum, Tamara já tinha ligado para 3 locais, 2 floristas e o fotógrafo que ela tinha visto no casamento da filha de uma vizinha. Espero por isso desde o dia em que você nasceu, disse ela para Polina à mesa, apertando as mãos dela como se ela mesma estivesse recebendo um prêmio. Seus olhos estavam úmidos. O espetáculo tinha começado. Roman estava sentado ao lado da Polina, parecendo um pouco atordoado. É o jeito que os homens ficam quando percebem que não pediram a mão de uma mulher, mas de uma família inteira. Os pais dele, os Preobrazhensky, estavam pagando a maior parte do casamento pessoas da classe média alta de Barvica. O pai dele era dono de uma empresa de imóveis comerciais. A mãe, Alexandra Pavlovna, era
aposentada, ex-diretora de escola, gente boa, polida, aquele tipo de polidez que vem de um respeito real pelas pessoas. Não dá vontade de parecer que respeita. Nada disso impediu minha mãe de tomar o controle. Em uma semana, o casamento se tornou o evento de Tamara Mitrofanova. Ela escolheu o local Metropol, no centro da cidade, porque queria algo que impressionasse. Escolheu o tema das cores. Escolheu o jeito de dobrar os guardanapos. Os pais do Roman assinavam os cheques e a mãe os gastava como se tivesse ganhado cada centavo. Eu me ofereci para ajudar com o orçamento logo no início. Eu poderia ter pago o casamento inteiro sem nem notar a retirada na minha conta, mas não ia anunciar isso. Então chamei a Polina de lado após um jantar e lhe entreguei um cheque de 1,5 milhão de rublos. Para o que precisar, eu disse. Flores, música, o que for. Polina olhou para o cheque e depois para mim. Algo passou pelo rosto dela. Não exatamente culpa, não exatamente gratidão. Algo entre os dois que ela não queria examinar muito de perto. Não conte para a mamãe, disse ela. Ela vai transformar tudo em drama. Eu sei. Polina guardou o cheque na bolsa. Não, disse obrigada. Não naquele momento. Eu me convenci de que era porque ela estava sobrecarregada com o planejamento. Era mais fácil do que admitir a alternativa. 3 meses antes do casamento, minha mãe enviou o plano de assentos para Polina aprovar. Polina o encaminhou para mim em um chat em grupo com as madrinhas com as palavras: pensamentos da mamãe sobre o lugar de cada um. Rolei até o meu nome. Mesa 9. Se você olhasse o mapa do salão do Metropol, a mesa 9 ficava no canto esquerdo ao fundo, a cerca de 2 metros das portas de vai-vem da cozinha de serviço. As mesas ao redor estavam cheias de tias-avós do Roman, alguns parceiros de golfe do pai dele e um punhado de pessoas convidadas mais por obrigação do que por afeto. Era a mesa onde se coloca quem você, tecnicamente, tem que convidar, mas não quer exatamente mostrar aos convidados. Liguei para a Polina. Mesa 9? Perguntei. Sem raiva. Apenas confirmando. Mamãe disse que as mesas principais são para casais. Como você vai estar? Sozinha. A voz dela sumiu. Eu a ouvia escolhendo as palavras como se pisasse em vidro quebrado. Não é pessoal, Vassilissa. Tudo o que minha mãe fazia comigo era pessoal. Esse era o ponto. Mas eu não ia brigar por um mapa de assentos. Eu já tinha gerenciado assentos de delegações internacionais de 40 pessoas com egos inflados e orçamentos de defesa nuclear. Eu daria um jeito na mesa 9. Está bem, eu disse. Sabe, você poderia trazer alguém. Um amigo, um colega, qualquer um. Eu poderia ter trazido o Dmitri. Poderia ter trazido qualquer uma das 10 pessoas que viriam sem questionar. Mas a mentira tinha sua própria lógica. E a lógica dizia: não dê a ela nada que ela possa usar. Não mostre a ela nada que ela possa transformar em arma. Sente na mesa 9 e seja invisível. Porque o invisível é seguro. Vai ficar tudo bem, eu disse. E desliguei. Tia Lyudmila me mandou uma mensagem naquela noite. Também estou na mesa 9. Pelo menos teremos uma à outra. E um emoji de carinha feliz que parecia mais uma bandeira branca do que um emoji. O jantar de ensaio foi na sexta-feira antes do casamento em uma churrascaria no Outubro Vermelho, que o pai do Roman reservou. 30 pessoas. Parentes próximos. Amigos. Minha mãe usou uma blusa de seda comprada especialmente para a ocasião, um colar de pérolas que dizia a todos ser presente do meu pai e era um presente de 20 grau aniversário, pelo qual ele economizou por 3 meses. Agora ela o usava como figurino. Um acessório para o papel que estava encenando. A viúva devotada, a mãe dedicada, a matriarca da família perfeita. Durante as apresentações, ela pegou os pais do Roman pelos braços, um de cada lado, como seus cavalheiros, e os levou pelo salão. Esta é a minha caçula, Polina. Vocês já a conhecem, claro. E este é o futuro marido dela, Roman, um jovem maravilhoso. Ela brilhava, ela irradiava luz. Ela era o sol, e todos os outros
deveriam orbitar ao redor. Então ela chegou a mim. E esta é a minha outra filha, Vassilissa, a carreirista. Ela disse carreirista do jeito que se fala de alguém com um hobby ou interesse estranho. Algo que a pessoa faz em vez de fazer algo real. Ainda sozinha. 40 anos no mês que vem. Talvez algum sobrinho de vocês esteja vago. Ela riu. Os pais do Romão esboçaram um sorriso. A sala fez aquele som que as salas fazem quando algo constrangedor acontece. Mas ninguém quer dar nome aos bois. Eu sorri. Não disse nada. Esse era o trato. Mas depois do jantar, enquanto minha mãe estava no toalete retocando o batom e sua versão da realidade, Alexandra Pavlovna Preobrajenskaya me encontrou perto do chapelaria. Ela era uma mulher baixa, de cabelo cinza curto, e o tipo de olhar que sugeria que ela passou 30 anos observando crianças e aprendendo a ver o que elas não dizem. Vassilissa, disse ela baixinho, como se esperasse um momento sem testemunhas. Para o que vale, não há nada de errado em construir algo para si mesma antes de construir com outra pessoa. Algumas de nós se arrependem de não ter feito o mesmo. Olhei para ela, para essa mulher que eu tinha visto 3 vezes na vida, para a desconhecida que acabara de me dizer mais em 2 frases do que minha mãe em 40 anos. Obrigada, respondi. E minha voz fez algo que não fazia há muito tempo. Ela falhou, só um pouco. Uma microfissura que selei antes que qualquer outra pessoa pudesse ouvir. A Alexandra deu um tapinha no meu braço e saiu. Foi isso, sem discursos, sem drama, apenas uma mulher dizendo à outra: eu vejo você. Você não é o que ela diz que você é. Naquela noite fui para a casa da minha mãe, porque no fim de semana do casamento eu deveria ficar no meu antigo quarto. Polina estava no hotel com as madrinhas. Mamãe já dormia ou fingia no jantar. Ela tomara 3 taças de chardonnay e tinha o hábito de confundir perda de consciência com ir dormir cedo. Eu estava deitada na cama estreita de solteiro, em que dormira até os 18 anos. No quarto ainda cheirava a livros velhos e aos sachês de lavanda que mamãe espalhava em todos os armários. No teto ainda estavam os adesivos de estrelas que brilham no escuro que papai colou quando eu tinha 8 anos. A maioria tinha parado de brilhar há muito tempo. 3 ainda mantinham uma luz verde fraca tão pálida que você a perderia se não olhasse com atenção. Eu estava olhando. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Peguei-o. Dmitri Kvorostovsky, 2247. O conselho votou hoje à tarde. Unanimidade. Você é nossa nova executiva-chefe de operações. Efetivo na segunda. Preciso da sua assinatura nos papéis de nomeação antes que o comunicado à imprensa saia. Estou em um retiro no interior neste fim de semana. Onde você estará amanhã? Eu dou um pulo aí. Reli a mensagem 3 vezes. Executiva-chefe de operações. O cargo pelo qual eu vinha trabalhando há 8 anos, sem nunca dizer isso em voz alta, porque dizer as coisas em voz alta na minha família significava dar uma faca a alguém e mostrar onde cortar. Olhei para as 3 estrelas restantes no teto, verdes, verdes, se apagando, mas ainda lá. Digitei a resposta. Estarei no Metropol, no centro, casamento da minha irmã. Dmitri Petrovich, eu te encontro. Estarei esperando por volta das 19h30. Parabéns, Vassilissa. Você conquistou isso há muito tempo. Larguei o celular. Encarei o teto. Em 12 horas, eu estaria sentada na mesa 9 em um vestido de 8.000 rublos. E o homem que chefiava uma das maiores empresas de consultoria do país dirigiria 1h30 para me entregar um título que a maioria dos executivos persegue por toda a carreira. E minha mãe, a mulher dormindo atrás da parede, a mulher que passou 40 anos me dizendo que eu não era o suficiente, não teria a menor ideia. Em que ponto manter a paz se torna uma traição de si mesma? Eu ainda não sabia a resposta, mas estava prestes a descobri-la na frente de 200 pessoas. Eu me arrumei sozinha, não por acaso, por roteiro.
Mamãe reservou a suíte da noiva no Metropol para a Polina e suas 4 madrinhas, grupo do qual eu não fazia parte. Não me pediram para ser madrinha. Meu quarto era no 9º andar. Padrão. Bom o suficiente. Eu mesma reservei. Paguei sozinha e sairia amanhã de manhã sem que ninguém na minha família soubesse o número do quarto ou perguntasse sobre o check-out. Tomei banho. Sequei o cabelo. Coloquei o vestido azul marinho, aquele da ponta, de estoque que caía como se tivesse sido feito para mim. Essa sorte acontece quando você passa a vida tentando não chamar atenção. Você aprende o que funciona silenciosamente. Apertei o relógio Peugeot do meu pai no pulso esquerdo. A pulseira de couro estava rachando nas bordas. Eu devia ter lá trocado anos atrás, mas nunca faria isso. Me olhei no espelho do banheiro. Não um olhar longo, apenas o olhar funcional, checar se há batom nos dentes, alguma dobra no tecido. O tipo de olhar que faz o inventário sem fazer perguntas. O celular estava na bancada de mármore. Mensagem do Dmitri, enviada às 6h14 da manhã, na estrada. Devo estar aí às 19h30. Não assine nada até eu chegar. Quero eu mesmo te entregar a caneta. Sorri para aquilo. Dmitri tinha um senso de solenidade que mascarava como praticidade. Ele não estava dirigindo 1 hora e meia porque sua assinatura não pudesse esperar. Ele estava dirigindo porque acreditava que certos momentos mereciam acontecer pessoalmente. Eu respeitava isso, respeitava ele. Em outra vida, em uma família que celebra os seus, eu teria contado sobre o Dmitri para minha mãe anos atrás, não como um interesse romântico, mas como a prova de que alguém neste mundo me olhou e viu algo em que valia a pena investir. Mas esta não era essa família, e hoje não era o meu dia. Hoje era o dia da Polina. Eu ia sentar na mesa 9, comer o peixe, aplaudir os brindes e assinar meus papéis de COO no saguão, como uma transação comercial. Limpo, silencioso, invisível. Esse era o plano. A cerimônia foi no terraço do hotel. Outubro em Moscou é uma loteria. Ou luz de outono dourada ou chuva gelada de lado. Não tem meio termo. Tivemos a luz. Ela atravessava as árvores naquele ângulo baixo da tarde que faz tudo parecer uma memória, mesmo enquanto está acontecendo. Sentei na 3ª fila, não na primeira. Aquela estava reservada para a mãe, que se instalou no centro do lado do corredor como se estivesse pronta para receber a comunhão. Ela usava o vestido champanhe. Carregava um lenço que não precisava, mas mantinha visível caso alguém esquecesse que ela era a mãe da noiva. Polina estava deslumbrante. Quero dizer isso claramente, porque o que aconteceu depois não muda isso. Minha irmã subiu o corredor em um vestido que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro, e parecia alguém entrando na vida que sempre lhe fora prometida. O rosto dela estava aberto e seguro de um certo jeito que o meu nunca estivera. Não porque ela fosse mais corajosa, porque ela nunca teve motivo para se fechar. Romana estava no altar e chorou quando a viu. Lágrimas de verdade, não para as câmeras. Eu via a diferença. Cresci estudando essa diferença. Os votos foram simples. O celebrante foi breve. Quando Polina disse sim, senti algo sincero no peito. Alegria pela minha irmã, misturada com algo mais pesado a que não queria dar nome. Não era inveja. Eu não invejava o casamento da Polina, nem o marido dela, nem a vida dela. Eu invejava a certeza dela, a crença absoluta, inquestionável, de que ela merecia estar ali, na luz, sob os olhares das pessoas. Eu nunca estive na luz de propósito, nem uma vez, nem mesmo nas salas de diretoria. Eu estive na competência, estive nos resultados, mas a luz aquela que não tem nada a ver com conquistas, e tudo ver com o simples fato de ser vista disso, eu sempre me afastara. Tia Lyudmila estava sentada ao meu lado. Ela apertou minha mão durante os votos. Seus dedos eram frios e finos, e o aperto era mais forte do que parecia. Estávamos sentadas uma ao lado da outra em eventos familiares há 30 anos. 2 mulheres à margem, assistindo aos personagens principais viverem suas vidas dos melhores lugares. Após a cerimônia, os convidados foram para dentro para o coquetel.
O salão estava sendo montado para o banquete. Pedi licença. Disse a Lyudmila que precisava me retirar por um instante. Não precisava me retirar. Precisava ficar sozinha por 3 minutos em uma sala onde ninguém me olhasse. Só isso. Apenas 3 minutos sem arrumar o rosto para parecer apropriada. 3 minutos sem o papel da filha que não se importa, da irmã que não está magoada, da mulher que escolheu estar sozinha e está bem com isso, de verdade, honestamente, totalmente bem. O toalete perto do saguão era de mármore e latão, com iluminação suave que fazia todos parecerem um pouco melhores do que mereciam. Tranquei a porta. Coloquei as 2 mãos na bancada. Olhei no espelho. Não o olhar rápido de hoje de manhã. Não, o olhar de inventário. O verdadeiro. A mulher que me olhava de volta tinha 40 anos. Tinha os olhos do pai, as maçãs do rosto da mãe e uma mandíbula que aprendera a travar de um jeito muito específico levemente para frente, levemente erguida, que significava: estou bem, estive bem a vida inteira. Não, me pergunte se estou bem, porque a pergunta em si é um insulto ao quão bem eu estou. Ela também era a vice-presidente mais jovem na história de uma grande empresa. Gerenciava 200 bilhões de rublos em 12 países. Tinha 4.000 subordinados. E há 46 horas tinha sido escolhida por unanimidade para ser executiva-chefe de operações. E estava sentada na mesa 9, perto da cozinha. Entre um tio-avô dormindo e uma desconhecida checando o celular, agarrei a borda do mármore. Algo estava acontecendo. Não raiva, eu soube. Gerenciar a raiva a carreira inteira. Não tristeza. A tristeza era familiar o suficiente para fazer parte da mobília. Algo mais. Algo que parecia o momento antes de saltar de uma mureta, onde se esteve parada por tanto tempo que se esqueceu que era uma mureta. A voz da tia Lyudmila, 26 anos atrás. Em um quarto de hóspedes cheirando a lavanda. Fiquei tão boa em desaparecer que, um dia me olhei no espelho e também não consegui me encontrar. Olhei no espelho, me encontrei. Ela estava bem ali. Estivera ali o tempo todo, escondida atrás de um vestido marinho, de uma discrição absoluta, de um Camry e de 20 anos de silêncio estratégico. Escondida porque uma mulher em uma varanda disse um dia: inteligência não mantém um homem aquecido à noite. E uma garota de 14 anos decidiu que a resposta mais segura era parar de ser vista totalmente. Mas a mulher neste espelho, aquela com o relógio do pai no pulso e um cargo de COA esperando em uma pasta de couro no banco de trás do carro de alguém, ela não era mais aquela de 14 anos, e aquela varanda ficara num passado de 30 anos. E a mulher que dissera aquelas palavras só possuía poder ainda, porque eu continuava entregando a ela ano após ano, festa após festa, mesa 9 após mesa 9. Minha mãe não ia mudar. Ela poderia receber uma ligação do presidente a parabenizando pelo sucesso da filha, que ela acharia um jeito de dizer: mas marido que é bom, nada. Era o que ela era. O que seria para sempre. A questão não era se ela ia mudar. A questão era se eu ia continuar construindo minha vida em torno das limitações dela. Soltei a borda da bancada. Aprumei meus ombros. Não dramaticamente. Não como em uma cena de cinema com música subindo. Apenas um pequeno ajuste. O tipo de mudança que seria invisível para qualquer observador. Mas eu o sentia. Algo se desbloqueara. Não um plano. Não um projeto de vingança. Não um discurso que eu ia fazer. Apenas uma decisão calma, profunda, de que eu terminara. Terminei de me esconder. Terminei de atuar. Terminei de sentar em mesas que não escolhi. Em salas onde eu era a pessoa mais capaz e a menos visível. Lavei as mãos. Sequei-as na toalha de tecido. Saí do banheiro e fui de volta para o salão. Tia Lyudmila esperava na entrada, segurando 2 copos de água mineral. Ela me deu um. Olhou para o meu rosto. Inclinou a cabeça. Você parece diferente, disse ela. Eu me sinto diferente. Lyudmila me estudou por um longo momento. Então, sorriu um sorriso de verdade. Não o da bandeira branca e disse: bom, entramos no salão juntas.
Mesa 9. Perto das portas da cozinha. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava sentada ali porque aceitara ser invisível. Estava sentada ali porque não importava mais onde eles me colocassem. Não mais. Os brindes começaram às 7. O padrinho do Roman começou. Um amigo de faculdade chamado Grigory, que contou a história de como Roman queimara Pelmeni no alojamento no segundo ano. Todos riram. A madrinha da Polina seguiu sua amiga de faculdade, não eu, com um discurso sobre sororidade e encontrar sua alma gêmea. Ela chorou no fim. Metade da sala também. Foi um bom discurso. Aplaudi, sinceramente. Então a mãe se levantou. Não esperou ser apresentada. Não esperou o DJ lhe entregar o microfone. Caminhou para a frente do salão do jeito que entrava em qualquer ambiente, como se tivessem mandado buscá-la, como se o evento estivesse esperando por ela para realmente começar. Já que o meu pavel não pode estar aqui hoje, disse ela, pressionando o lenço no olho, falarei por nós dois. Meu pai não teria dito o que ela estava prestes a dizer. Meu pai teria se levantado diante daquele microfone, dito a Polina que tinha orgulho dela, e depois se sentado sem nem me mencionar, porque era o jeito dele de me proteger, não me transformando em alvo. Mas papai estava morto, e a mãe estava com o microfone. Ela começou pela Polina. 5 minutos sobre a infância da Polina. Dança. Formatura. Aquela vez que Polina lhe fez um cartão de Dia das Mães todo de purpurina, e Tamara ainda o guardava em uma gaveta. A sala ficou calorosa. As pessoas assentiam. Alguns tinham os olhos marejados. A mãe regia a sala, como sempre, puxando os fios do sentimento, até que toda a audiência se inclinasse para onde ela queria. Então os olhos dela me acharam no outro lado do salão. Vi a mudança. Já vira aquilo 1000 vezes em mesas de jantar, em feriados, em cada evento familiar onde a luz dos holofotes para ela não bastava, e ela precisava de uma sombra para brilhar mais forte. A boca dela mudou de forma. Nem sorriso e nem careta. Algo entre os dois. A expressão de uma mulher prestes a dizer algo que guardara por muito tempo. E eu quero tirar um momento para minha outra filha, Vassilissa. Ela parou. Vamos todos rezar por ela. 40 anos. E até agora nenhum homem a quis. A sala reagiu como as salas reagem a essas coisas em camadas. Primeiro, o suspiro. Algumas inspirações bruscas de gente que não acreditava que ela dissera aquilo. Depois a risada nervosa. É o que as pessoas fazem quando não sabem como reagir. Depois a risada de verdade. Daqueles que decidiram que era uma piada porque era mais fácil do que admitir que era crueldade. 200 pessoas. Rindo de mim. Às vezes eu me pergunto onde errei com essa menina, continuou a mãe, inclinando a cabeça como se estivesse sinceramente intrigada. Mas Deus sabe que, a esta altura, ela só precisa de intervenção divina. O riso aumentou. A mãe sorria para ele como um cantor sorri para os aplausos. Eis o que eu pensava enquanto 200 pessoas riam de mim. Pensava em uma sala de diretoria no 47º andar de um prédio a 14 quilômetros desse salão, onde na terça-feira passada eu liderara as negociações de renovação de um contrato de 400 milhões, com um cliente que estava pronto para ir embora. 3 horas, sem anotações. Só eu e uma mesa, e um homem que geria um fundo soberano, e que no fim apertou minha mão e disse: "Nunca conheci ninguém como você." Pensava em 4.000 funcionários que abririam um e-mail na segunda, de manhã, e saberiam que sua nova executiva-chefe de operações era uma mulher chamada Vassilissa Mitrofanova. E a maioria não se surpreenderia, porque observara o meu trabalho por 8 anos e já sabia. Pensava no relógio do meu pai, no meu pulso. 19:12. Dmitri estaria aqui em 18 minutos. E pensava na mulher, no espelho do banheiro, aquela que decidira 45 minutos antes que terminara de desaparecer. Tia Lyudmila estava sentada ao lado. A mão dela estava na mesa com a palma para cima, como uma oferta. Não a peguei, não porque não quisesse, porque se pegasse a mão dela, eu poderia amolecer,
e não podia me dar a esse luxo agora. Agora eu precisava da versão de mim que fecha negócios, não da que vive o luto. Olhei para Tamara. Ela ainda segurava o microfone. Ainda se alimentava da energia da sala. Ainda encenando o papel que fizera a vida toda. A mãe que tanto se esforçou. A mãe que tanto se preocupou. A mãe que só queria o melhor. Deus, guarde a alma dela. Ela nunca quis o melhor para mim. Quis o melhor para a história que contava sobre si mesma. E nessa história, eu era o exemplo do que não ser. A prova de que nem uma mãe perfeita pode salvar todos os filhos. O celular vibrou na bolsa. Abriu por baixo da mesa. Dmitri, chegando ao hotel. Onde te encontro? Era o momento. Eu poderia digitar lobby e assinaríamos os papéis em uma mesa perto da recepção, e eu voltaria para a mesa 9 e ninguém nesta sala jamais saberia de nada. Era a escolha segura, a escolha invisível, a escolha que eu fizera por 26 anos. Olhei para minha tia, para as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto, para os ombros sultulados dela, pequena, ocupando menos espaço do que merecia. 68 anos, e ainda estremecendo. Eu não ia ter 68 anos e ainda estremecer. Digitei uma palavra, salão. Depois guardei o telefone. Peguei meu copo de água mineral. As bolhas ainda subiam. Bebi o resto. Pousei o copo. Me levantei. O salão se virou. O sorriso da mãe vacilou. Isso não estava no script dela. O exemplo do que não ser não deveria se levantar. O exemplo do que não ser deveria sentar na mesa 9 e absorver a humilhação. Na verdade, mamãe. Minha voz saiu exatamente como eu precisava. O aço das salas de diretoria. A voz que convencera fundos soberanos em negócios de 9 dígitos. A voz que 4.000 pessoas seguiam porque nunca tremia. Ele já está aqui. As portas do salão se abriram. Dmitri Petrovich Kvorostovsky entrou naquela sala como entrava em qualquer ambiente, como se fosse o dono, mas sem interesse em provar isso. Cabelo grisalho, terno cor grafite, aquela postura que vem de gerenciar processos por tanto tempo que você esquece como é pedir permissão. 200 cabeças se viraram, não porque soubessem quem ele era, mas porque ele se portava como alguém que vale a pena conhecer. Ele varreu a sala com o olhar. Me achou. Dirigiu-se direto para a mesa 9, sem hesitar. Sem olhar para mais ninguém. Sem parar para medir a temperatura social de um salão que rira a minha custa 30 segundos atrás. Minha mãe ainda estava à frente. Microfone na mão. O rosto dela mudava de expressão. Primeiro confusão. Isso não estava no script. Depois curiosidade. Depois algo parecido com esperança. Porque um homem imponente num terno caro ia em direção à sua filha solteira e talvez Deus tivesse respondido sua oração mais rápido que o esperado. Dmitri chegou à minha mesa. Não me abraçou, não me beijou no rosto. Estendeu a mão. Desculpe o atraso, Mitrofanova. A voz dele ecoou pelo salão. Não porque gritasse, porque o salão se tornara um túmulo e o som no silêncio vai longe. Vim do meu retiro no interior. Não podia deixar isso para segunda. Ele abriu uma pasta de couro que trazia debaixo do braço. Pôs na mesa. Tirou a tampa de uma caneta. O conselho votou por unanimidade na última sexta. A partir de segunda, você é oficialmente a nova executiva-chefe de operações da Gromov e Associados. Pôs a caneta sobre o documento. Parabéns, Vassilissa. Você conquistou isso há muito tempo. O salão não reagiu de imediato. Houve um vácuo de 3 segundos, talvez 4, em que 200 pessoas tentaram recalcular o que estavam vendo. A mulher na mesa 9. Aquela de quem tinham acabado de rir. Aquela que a própria mãe chamara de patética. Então o pai do Roman se levantou. Viktor Preobrazhensky. Imóveis. Comerciais. O tipo de homem que lia o jornal financeiro toda manhã antes do café e reconhecia um executivo de alto escalão de longe. Gromov e Associados, disse ele, não em sussurro, como uma declaração. O senhor é Dmitri Kvorostovsky. Dmitri virou-se. O próprio. Meu Deus. Victor olhou para mim, depois para
Polina. Depois de novo para mim. Sua cunhada é a nova COO da Gromov Associados. Dmitri não o corrigiu sobre a cunhada. Só disse, ela é o melhor operacional da nossa empresa há 8 anos. O único lamento do conselho é não lá promovido antes. O recalibramento foi instantâneo. Dava para ver aquilo correndo pelo salão em ondas. As pessoas se inclinando umas para as outras. Celulares aparecendo debaixo das mesas. Alguém sussurrando é uma gigante corporativa. A mulher na mesa 9 não era o que tinham lhe apresentado. A mulher na mesa 9 era a pessoa mais bem-sucedida neste prédio. E ela estivera sentada às portas da cozinha, sem dizer uma palavra. O tio Gary começou a aplaudir. Lento, seguro. Assim se aplaude quando se espera muito para ver a justiça ser feita. Outros se juntaram. O som cresceu. Não uma ovação de pé, algo mais contido, mas mais honesto. Reconhecimento que estava atrasado 30 anos. Tia Lyudmila apertou as 2 mãos na boca. Os ombros dela tremiam. Não de pesar, de algo do outro lado do pesar. 30 anos assistira a sobrinha ser rebaixada, e alguém finalmente dissera em voz alta o que Lyudmila sempre soubera e nunca tivera poder de provar. Olhei para a mãe. Tamara ainda estava no centro do salão. O microfone estava na mão dela, mas baixara para o lado como se esquecesse que o segurava. O rosto dela passara pela esperança e pela confusão e congelara em uma expressão que eu nunca vira antes. Parecia uma mulher em uma casa onde toda a mobília fora trocada de lugar, enquanto ela não olhava. Tudo era familiar, mas nada estava onde ela deixara. Deu um passo em minha direção. A boca abriu. A recuperação começava. Via-se, formar por trás dos olhos dela, a história que ia construir. Diria que sempre soubera. Diria que tinha tanto orgulho. Acharia um jeito de se pôr no centro do meu sucesso, como se pusesse no centro de tudo no mundo. Vassilissa, eu sempre soube que você era. Não faça isso, mamãe. 2 palavras. Não. Levantei a voz. Não precisei. Ela se calou. No meio da frase, no meio do passo. O microfone caiu da mão dela e bateu no chão com um estalo seco, que os alto-falantes captaram e amplificaram em um som nítido, final. Ninguém se mexeu para pegá-lo. Minha mãe ficou ali, sozinha. O vestido champanhe que parecia símbolo de poder 2 horas antes, agora parecia a roupa de uma mulher tentando ser a noiva no casamento de outra pessoa. O mundo ao redor mudara e ela ainda estava onde antes era o centro. Só que o centro se deslocara e ninguém avisara a ela. Um garçom passou por trás dela com uma bandeja de champanhe. Senhora? Mais. Champanhe. Ela não o ouvia. Ele deu de ombros e seguiu o caminho. Peguei a caneta do Dmitri. Assinei a portaria de nomeação. Minha mão estava firme. O relógio do papai marcava 19h34. Dmitri disse, você devia comemorar. Olhei para ele. Acho que acabei de fazer isso. Sorriu. Apertou minha mão mais uma vez. Fechou a pasta. E saiu como viera sem precisar se explicar para ninguém. As portas do salão se fecharam atrás dele. O salão expirou. O resto do casamento aconteceu ao meu redor como a mudança do tempo. As pessoas vinham à mesa 9. Não dar pêsame se apresentar. Primos que eu vira em feriados por 20 anos de repente queriam saber o que eu fazia da vida. Amigos do Roman da faculdade de negócios materializaram-se com apertos de mão e cartões. Uma mulher da mesa 3 perguntou se a Gromov e associados tinha vagas. Por que você nunca contou para ninguém? Perguntou um primo distante, chamado Dima, que eu tinha certeza de que nunca falara comigo antes desta noite. Vocês nunca perguntaram, respondi, sem amargura, apenas constatando o fato. O tipo de verdade que não precisa de volume para atingir o alvo. A mãe recuara para o seu lugar na mesa de honra. Estava sentada com as mãos no colo. Seu champanhe ficara intocado. Encarava um arranjo de flores como se ele lhe devesse uma explicação. As pessoas orbitavam ao redor dela sem parar assim. Se orbita algo que antes era importante, mas foi reclassificado. Ninguém era grosseiro com ela.
Ninguém precisava ser. A ausência de atenção era o bastante. Para uma mulher que passara a vida montando salas em torno de si mesma, ser ignorada era o único castigo à altura. Polina me achou perto da mesa de doces. O rímel dela resistira ao teste, detalhe que era importante para minha irmã mesmo no meio de uma reviravolta familiar. Estava à minha frente no seu vestido de noiva de 3 camadas. E parecia exatamente o que era, uma mulher que passara a vida inteira sob os holofotes tentando entender o que fazer agora que alguém os apontara para outro lugar. Você podia ter me contado, Vassilissa. Olhei para a irmã, minha bonita, irmã sem complicações, tão amada, que nem uma vez fora apresentada como minha outra filha, que nunca fora posta em uma mesa perto da cozinha, que guardara um cheque de 1,5 milhão na bolsa sem dizer obrigada. Porque no mundo da Polina, o cuidado com ela era a ordem natural das coisas. Eu tentei, disse. Por 20 anos, você só não ouvia. Polina abriu a boca. Fechou. Algo se mexeu atrás dos olhos dela, não o entendimento. Ainda não. Mas o prenúncio do entendimento. O momento antes da trinca se formar. Pode ser que chegue lá com o tempo. Pode ser que me ligue em 3 semanas e diga: fiquei pensando no que você falou. Ou pode ser que não. Eu não podia controlar isso. Terminei de controlar resultados para pessoas que não mereciam o esforço. É sua noite de núpcias, disse. Vá dançar com seu marido. Ele é um homem bom. Os olhos da Polina se encheram de lágrimas. Assentiu. Virou-se e foi para o Roman, que a esperava na pista de dança com a mão estendida e um rosto cheio daquele amor simples que eu esperava, por ela, que fosse o bastante. Achei a tia Liudmila na chapelaria. Segurava o casaco no braço assim se segura as coisas quando não se tem certeza se vai embora ou fica. Tinha os olhos vermelhos, mas a postura era outra. Nela também algo mudara. Não tão dramaticamente como em mim, mas perceptivelmente. Como uma janela que fora, pintada para ficar fechada por 30 anos e acabara de abrir meio centímetro. Pegou meu rosto com as 2 mãos. Os dedos eram frios e as palmas eram quentes, e segurou-me como se eu fosse algo que pudesse sumir se ela soltasse. Você fez o que eu nunca consegui, disse. Obrigada. Para você também não é tarde, tia. Liuda. Sorriu. Foi a expressão mais complexa que já vira num rosto humano: esperança, dor e arrependimento. E algo que poderia ser o primeiro suspiro de uma vida que ela ainda não começara a viver. Talvez, disse. E o jeito que disse soou menos como dúvida e mais como testar uma porta. Beijei-lhe a face. Peguei meu casaco. Saí do salão do Metropol e avancei pela noite de outubro. O estacionamento estava frio e silencioso, cheirando a concreto e escapamento àquele vácuo específico que vem após se estar numa sala cheia de gente e subitamente não estar mais. Meu Camry estava no 3º nível. Abri-o. Sentei no banco do motorista. Não liguei o motor. A linha do horizonte de Moscou era visível pelos vãos do muro da garagem. Vidro, aço e luz, tudo. Aquilo indiferente ao que acabara de acontecer em um salão 16 andares abaixo. A cidade não ligava para o brinde da minha mãe, para o meu título ou para as 2 palavras que acabaram com um espetáculo de 30 anos. Apenas seguia em frente. Achei isso reconfortante. Olhei para o relógio do pai. 21h47. Parei de desaparecer, pai, sussurrei. As palavras viraram vapor no ar frio e sumiram. Como se tivessem esperado o momento de serem ditas, e agora que fora feito, não precisassem mais existir. O celular estava no porta-copos. Nenhuma mensagem da mamãe. Eu não as esperava. Não. Precisava delas. Uma mensagem do Dmitri. Segunda, 8h0. Seu novo escritório, no 48. Suíte de canto. Você mereceu. Liguei o carro. O rádio ligou no meio de uma música algo desconhecido. Piano e uma voz de mulher cantando sobre um passeio com as janelas abertas. Não mudei de estação. Saí da garagem para a rua Tverskaya e a cidade se abriu à minha frente. Como as cidades se abrem quando você finalmente dirige para algo e não para fugir de algo.
Minha mãe ligou 2 vezes na semana seguinte. Não atendi. Não por raiva. Por paz. Polina escreveu uma vez. Podemos conversar? Respondi. Sim. Vamos ver. Tia Liudmila, na segunda seguinte, matriculou-se num curso de História da Arte. 68 anos. Mandou-me a foto da sua carteira de estudante. O cabelo estava bagunçado, os olhos bem abertos, e ela parecia apavorada. Parecia viva. Se você está escondendo quem é para que alguém se sinta à vontade, quero que saiba uma coisa. A sala é muito menor do que você pensa. A mesa onde te colocam não te define, e a porta nunca esteve trancada. Você só parou de tentar girar a maçaneta.